Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a gente vai começar a leitura aqui direto no versículo 13. Mas antes de eu ler aqui, Jesus, ele está ensinando aquilo que ficou conhecido, a oração do Pai Nosso, né? Então, certa feita, os discípulos chegam até Jesus e perguntam para ele: Senhor, mestre, nos ensine a orar. E aí Jesus vai, então, ensinar os discípulos, né, e também a nós a orar, e começa assim, né, Pai Nosso que estás no céu, tal. E por isso ficou conhecido ali como a oração do Pai Nosso, que claro que não é para ser repetido sem parar com uma reza, né? Mas é para a gente entender, né, esses princípios que Jesus está ensinando aqui, nos ensinando a orar. Nós não vamos ver tudo isso hoje, eu quero ir no último pedido que Jesus faz aqui na oração do Pai Nosso. Por isso que a gente vai direto no versículo 13, que diz assim, ó, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O último pedido de Jesus é esse, mas livra-nos do mal. Depois vem um louvor a Deus, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas o último pedido que Jesus faz, como eu dizia, é esse, livra-nos do mal. Às vezes a gente, né, tem assim uma atitude errada, às vezes fruto de um entendimento até certo, mas uma atitude errada, que é aquela pessoa que diz assim, não, Deus está comigo, então não importa a luta que se levante, eu vou vencer, porque eu sou mais do que vencedor, e tudo isso é verdade, amém? Só que por conta disso, a pessoa ela começa a se enfiar em todo tipo de briga, em todo tipo de confusão, começa até mesmo a comprar certas brigas que nem lhe dizem respeito, porque a pessoa diz, não, porque Deus está comigo, porque eu vou vencer e tal, e de fato Deus está conosco, Deus nos dá a vitória, mas Jesus nos ensina aqui algo que ao meu ver é muito mais sábio. Jesus está dizendo assim, Pai, tudo aquilo de mal que eu puder me livrar, melhor, amém? Porque se a luta vier, se a batalha se levantar, a gente vai lutar em Cristo Jesus e vai ter a vitória. Mas entenda que melhor ainda do que eu lutar e ter a vitória, eu nem precisar lutar. Melhor do que um mal se levantar contra mim, eu tenho que travar uma guerra contra aquilo e sair vencedor, é aquele mal sequer vir contra a minha vida. Não é muito melhor? Né, do que você ter um problema e depois vencer aquele problema. A gente sabe que muitos males, vou usar o termo que Jesus está usando aqui, né, livra-nos do mal, muitos males são inevitáveis, muitas batalhas a gente vai ter, que vai vir na nossa vida, e a gente vai ter que enfrentar, vai ter que usar fé, e Deus vai ser com a gente vai sair vencedor. Mas tem muita coisa que nós devemos aprender com Jesus e até orar dessa maneira. Vamos lembrar que ele está nos ensinando a orar assim, dizer, Deus, tudo aquilo que eu não precisar passar, amém, melhor. Aquilo que não tiver outro jeito, eu precisar passar, beleza, vamos para cima, vamos para frente, eu vou passar, vou vencer. Mas tudo que eu não precisar passar é melhor. É interessante que se for ver, não é a oração que Jesus fez lá no Getsêmani? Ele diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, me livra desse mal, não é verdade? Ele diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, se eu tiver que passar por isso, Deus, vamos para cima, eu vou passar. Mas se tiver outro jeito, se esse mal puder ser evitado, melhor. E eu penso que isso é uma oração, então, que primeiro Jesus está nos ensinando, uma oração muito sábia para a gente fazer. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra que Deus colocou no meu coração não é diretamente esse texto aqui, mas é o Salmo 27, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia, fosse comigo para lá, Salmo 27, versículo, é o 5, mas a gente vai começar no 4. Salmo 27, versículo de número 4. E foi esse texto aqui que Deus colocou no meu coração para eu trazer hoje, e tem tudo a ver com isso que a gente começou falando, com Deus nos livrando do mal. Meu irmão, não é toda luta, não é toda batalha que a gente precisa entrar, precisa enfrentar. Quanto mais nós pudermos ser livres do mal, melhor. Amém, igreja? Quanto menos batalhas nós enfrentarmos na vida, melhor. O que a gente quer, né, é ter paz, e é isso que Deus ele também tem para nós. Repito, né, a gente sabe que tem luta que não tem jeito, que a gente vai ter que enfrentar, mas aquelas que for possível a gente se livrar,
melhor, né? Mas tem pessoas que às vezes falta essa sabedoria, a pessoa vive comprando briga, vive entrando em confusão, e assim a gente já tem tanto problema, não é verdade? A gente já tem tanto problema, já é tanta luta que a gente enfrenta, por que eu vou ficar caçando problema? Às vezes coisa que não diz respeito nem à minha vida, eu fico caçando problema, sabe? E não há essa necessidade. Salmo 27, versículo 4, o salmista, ele diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas para que você quer isso? Aí ele explica: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A corrigida diz, né, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então o salmista aqui, ele faz, né, ele fala isso: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, mas eu não vou só pedir, não vou só orar a respeito disso, ficar com o meu bração cruzado. Não, eu vou orar, eu pedi isso a Deus e eu vou buscar, eu estou atrás disso, é isso que eu quero. O que você quer, o salmista? Ah, eu quero morar na casa do Senhor. Sabe que ele estava falando levar o colchãozinho dele para lá? Né, fazer um puxadinho ali? Eu acho que não. O que ele está falando aqui de morar na casa de Deus é: eu quero estar todo dia na presença do Senhor. Eu não quero falhar um dia sequer sem estar na presença de Deus, sem estar diante do Senhor. Para quê? Porque eu quero estar sempre na presença de Deus, morar na casa do Senhor. E ele fala duas coisas: vou usar a tradução corrigida, para contemplar a formosura do Senhor. Meu irmão, todas as vezes que a gente se coloca na presença de Deus, a gente tem o privilégio disso, então, de conhecer o Senhor um pouquinho mais, de conseguir ver, contemplar a beleza, a formosura de Deus. E toda vez que a gente se coloca na presença de Deus e a gente consegue contemplar a formosura do Senhor, a gente então se torna mais apaixonado ainda por Deus. Amém? Nós somos cada vez mais atraídos então pelo Senhor. Quanto mais a gente conhece dele, quanto mais a gente contempla a beleza, a formosura dele, mais perto dele a gente quer então estar. Agora, o oposto também é verdade. Quando eu vou me distanciando, quando eu me apresento ao Senhor esporadicamente, né, então eu passo a não conhecer mais a formosura dele, né? E eu deixo de ser atraído, parece que eu vou perdendo aquele amor, eu vou me esfriando na fé. E o salmista entendendo diz: não, eu quero morar lá, eu quero estar todo dia lá. Amém, igreja? Todo dia na presença de Deus, eu quero todo dia estar contemplando, estar todo dia dizendo: mas Deus é maravilhoso demais. Oh, mas Deus é formoso, mas Deus é tremendo. Amém? E com isso, né, aprender no seu templo, aprender com Deus, aprender a conhecer mais a Deus e cada vez aprender mais a respeito das coisas de Deus. E aí vai chegar no versículo 5, vamos lembrar que é o nosso versículo hoje. Aí ele diz assim, ó: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. A corrigida diz: ele me esconderá no seu pavilhão. Amém, igreja? Deixa eu continuar lendo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha, num lugar que é inacessível ao inimigo. No lugar que o inimigo pode fazer a força que ele fizer, ele não vai conseguir então me alcançar. Diga a glória a Deus. Amém? Então, olha só o que o salmista ele diz. Primeiro a gente precisa entender que essa bênção aqui é fruto, né, de comunhão com Deus, é fruto de estar na presença de Deus, de contemplar a formosura do Senhor, de aprender a respeito das coisas de Deus. E quando nós fazemos isso, então a Bíblia vai dizer: pois Deus tem essa bênção para nós. E o primeiro lugar é a gente entender que Deus tem isso para nós. E quando a gente entende, a gente passa a orar nesse sentido, então, dizer: não, mas se Deus tinha isso para o salmista, Deus tem também isso para mim. Deus também faz isso na minha vida. O quê? No dia da adversidade. Todos nós, né, na nossa condição da própria existência humana, na nossa condição humana, nós passamos por dias que você poderia classificar assim: é o dia da adversidade. O pessoal mais supersticioso, ele diz assim: rapaz, acho que eu acordei com o pé esquerdo hoje, né? Assim, é aquele dia, parece que nada dá certo, né? Ou ao contrário, tudo dá errado, né?
as coisas não vão. E aí, o salmista está dizendo, porque no dia da adversidade, no dia que o bicho pega para o meu lado, no dia que parece que tudo está ali para dar errado, Deus, ele me pega e ele me coloca escondido no seu pavilhão. Essa tradução diz, ele me oculta no seu abrigo. A corrigida diz, ele me esconde no seu pavilhão. Aonde fica? Aonde é esse pavilhão de Deus? Eu não sei, faço a mínima ideia. E com certeza o diabo também não sabe. Amém, igreja? É um lugar aonde nós estamos escondidos, aonde o mal simplesmente não consegue nos ver, não consegue, então, nos achar. É interessante, eu falava disso aqui no culto da manhã, com os irmãos, com as pessoas que vieram, e eu dizia, né, que eu entendo que esse esconder de Deus, quando Deus nos esconde, tem até um sentido, eu vou chamar assim, talvez não seja a melhor classificação, mas um sentido até ativo e um sentido passivo. E o que eu quero dizer com isso? Né? Ora, Deus vai nos esconder para que o mal não nos veja. Isso, nós já vamos trabalhar essa ideia, isso é até o mais comum de acontecer. Mas outros momentos vai ser o contrário. Deus vai nos esconder e nós não vamos ver o mal. E nós não vamos ver, né, a situação difícil. Eu contava que até no culto da manhã, já contei em outras ocasiões, e tentar falar de uma maneira assim bem resumida, mas na minha adolescência ali, foi um período que eu estive desviado, longe do Senhor, com uma vida toda errada, e eu sempre fui o menorzinho da gangue. Primeiro, menorzinho até de estatura, porque minha estatura já não é tão vantajosa assim, né? Mas também por conta até da idade. Também eu sempre fui mais novinho. E aí, por você ser o menor da gangue, você tem que sempre, né, ser o mais doido que os outros, até porque senão você não é aceito ali naquele grupo. Então, eu sempre era meio doidinho, assim. E era muito comum esse negócio de briga, né? Naquela época tinha, principalmente onde eu morava, tinha muito aquela questão de rivalidade entre um bairro e outro, esse grupo aqui, ou essa ganguezinha aqui contra a ganguezinha lá do bairro tal. Então tinha muito isso, tinha vários grupos ali rivais e tal. E além disso, nessa época também, eu era da capoeira, então também na capoeira tinha muito essa rivalidade entre um grupo de capoeira e outro, e tinha as tretas ali na cidade, de um grupo contra o outro e tal. Já teve várias vezes, assim, brigas de turmas, assim, e tal. Então, sempre quando a gente saía ou com os amigos do bairro, ou com o pessoal ali também, então você sempre estava esperto, assim, porque era muito fácil de sair uma briga. Às vezes você estava passando um lugar e um olhava e estava uma confusão ali, ih, rapaz, meu camarada, oh, vamos lá. E já se enfiava em briga, estava trocando soco, quem você nunca viu, não está sabendo nem por quê, né? Então, acontecia muito isso. E então você, né, sempre ficava ali esperto, até porque, né, muitas vezes eram situações sérias, né, com gente com faca, com gente com pedaço de pau e tal, então eram situações assim complicadas, então você tinha que andar sempre muito alerta, muito esperto. Mas na hora que eu comecei, né, a ir para a igreja, eu estava no processo de libertação, você não estava totalmente livre, mas Deus já estava trabalhando na minha vida, né, então eu ainda andava com a turma ali, né, ainda saía, ainda tinha relacionamento com o pessoal, mas Deus já estava trabalhando. Eu lembro assim, ó, várias vezes, várias ocasiões de estar ali com 2, 3, 5, mais pessoas ali, e daqui a pouco, né, alguém ali de um, vamos dizer, de uma gangue, né, de um grupo rival, ou às vezes até outras pessoas até, de acontecer uma situação ali, daqui a pouco alguém olhar para mim e falar assim, que isso, cara, você não vai fazer nada? Eu dizia, fazer nada do quê? Que isso, cara, você não viu? Não viu o quê? O cara passou aqui e te xingou. Hã? Vai dizer que você não viu. Não, o cara acabou de passar. Quem? Aquele cara lá, ó. Aí nisso o cara já está longe. Tipo, já resolveu o problema. Não vi, cara, todo mundo viu. Menos você. Então, assim, se tivesse visto, o que ia dar? Ia dar confusão, né?
Ia dar confusão. Então tem hora que Deus vai nos esconder para que o mal não nos veja. Outra hora, Deus vai até esconder o mal que a gente não veja. E aí eu lembro de várias vezes dizer, que isso, cara, você não viu o que o cara fez? Não vi. Mas todo mundo viu, menos você. Pois é, porque Deus faz o quê? Nos esconde naquele pavilhão. Assim como eu poderia contar muitos episódios do contrário também, né? De situações onde Deus nos guarda, nos protege de estar naquele lugar onde iria ter um evento ali desastroso, né? Ou outras vezes até que você até está ali, mas parece que de fato você está invisível ao mal. E essa é uma oração, primeiro a gente, repito, precisa entender que Deus, ele tem isso para nós. E depois, se a gente entende que ele tem isso para nós, orarmos então nesse sentido, orarmos a respeito disso. Deus, no dia da adversidade, Deus me esconde no teu pavilhão, que o mal sequer consiga me enxergar, que o homem mau, que o homem sanguinário não consiga me ver, que o pedófilo não consiga ver os meus filhos, amém? Que o traficante não consiga ver os meus filhos, que o assaltante não consiga me enxergar, o assaltante está ali na rua procurando até alguém para roubar. E bem naquele dia eu estou dando bobeira, assim, estou bem distraidão, até com o celular na mão, assim, quase pedindo para ser roubado. E eu passo do lado dele, esbarro até no assaltante, ele está procurando alguém para roubar e ele não consegue me ver. Amém, igreja? E ele não consegue me enxergar. Alguém está ali rondando o bairro para roubar uma casa e ele consegue enxergar todas as casas, menos a minha. E a Bíblia está dizendo, o salmista, ele entende que Deus faz essa obra, que Deus tem esse pavilhão onde nós ficamos ocultos, escondidos. E o mal não consegue nos achar, e o mal não consegue nos ver. Nós somos colocados no alto de uma rocha, aonde o maligno não tem acesso até nós. E nós precisamos, né, podemos e devemos fazer essa oração. Deus, se o Senhor tem isso para mim, e repito, nós acabamos de ver isso na Bíblia, que é fruto de comunhão com Deus, mas também é fruto de oração, porque Jesus nos ensina a orar, livrai-nos do mal. Então é meu e seu dever orarmos assim. Deus, se a luta chegar na minha casa, a gente vai para cima, a gente vai enfrentar, a gente vai vencer, mas que o mal sequer chegue lá. Amém, igreja? Né? Que o mal, que o dia da adversidade eu esteja escondido, e aquele mal não me alcance, e aquele mal não me veja. É interessante que a gente vai encontrar isso várias vezes na Bíblia. Amém? A gente vai encontrar Deus operando justamente dessa maneira. A Bíblia fala de quando foi um exército para prender o Eliseu. E aquele exército cerca a cidade onde Eliseu está, e Eliseu faz uma oração. Deus cega esse exército, e o exército inteiro, e o exército todo fica cego. Amém, igreja? E aí, meu irmão, o Eliseu vai lá na maior cara de pau e diz assim, vocês estão procurando quem? Amém, igreja? Né? Olha a ousadia, porque se fosse outro, ia dizer, vou te aproveitar que ele está cego, deixa eu sair correndo aqui. Né? Não, ele vai lá e diz, eles estão procurando. A gente está atrás, está todo mundo lá seguindo. Né? A gente está atrás do Eliseu. Então vem aqui que eu vou mostrar onde ele está. Me segue aí, não sei se vocês fizeram uma filinha, um botou a mão no ombro do outro, não sei, só sei que está todo mundo indo. Aí ele leva a turma toda lá, aquele exército, que era um exército de uma nação estrangeira, inimiga, até Samaria, que era a capital na época, entra lá, a cidade fechada, o exército, então agora de Israel cerca aquele exército, e aí ele ora mais uma vez, Deus abre os olhos deles agora. Quando eles recobram a visão, estão ali cercados no meio, então, de Samaria, né? E aí, só terminando a história, né? O rei até vem, vamos matar essa turma toda. Eliseu diz, negativo, dá eles de comer, trata eles, né, com hospitalidade e despeça essa turma. E a Bíblia diz que eles foram embora e nunca mais atacaram Israel. Eu acho que, imagina esse exército voltando para casa e o rei perguntando assim, cadê Eliseu? Eu fico imaginando dizendo, rei, larga isso para lá, deixa esse povo para lá, porque esse povo tem um Deus aí que, amém, que é melhor a gente não mexer com essa turma não. Amém. A Bíblia fala
de uma outra ocasião, aonde os moradores ali de Sodoma haviam cercado a casa do Ló, dizendo para ele: põe para fora esses 2 homens que entraram aí, que eram 2 anjos do Senhor, que nós queremos ter relação com ele, queriam abusar deles. E a Bíblia diz que aqueles anjos, então, fazem com que aquelas pessoas ficassem cegas. E a Bíblia diz que eles passam a noite procurando a porta da casa e não acham. Já leu isso na Bíblia? Meu irmão, olha só, era uma cegueira. Não é uma cegueira natural, simplesmente da pessoa perder a visão. Porque imagina, aquelas pessoas estavam ali em volta da casa. Então eles estão vendo, pelo menos a direção da porta, ainda que ficar cego e ali apalpando e achar a porta. Mas a Bíblia diz que eles ficam a noite toda procurando a porta e não acham a porta da casa, porque Deus pega a casa do Ló, toda a família do Ló, e coloca eles ocultos, escondidos em um pavilhão. Eles cansam de procurar a porta da casa e não acham. Que assim seja o maligno, que assim seja toda a ação do diabo que tenta atacar a nossa casa, o nosso lar. Passa aí, ó, a noite, o dia, o mês, o ano procurando a porta e nunca encontre. Amém, igreja? A Bíblia tem outras 2 passagens bíblicas muito interessantes. Uma lá em João, outra lá em Lucas, né? Eu não vou trazer para não me alongar aqui, mas 2 passagens muito interessantes. Uma delas, a de Lucas, fala que pegaram Jesus e levaram Jesus até o alto do monte para jogar Jesus lá de cima. E quando eles levam Jesus até lá, imagine aquela multidão furiosa, joga ele, eles levam, e a Bíblia diz que quando chega até lá, a Bíblia diz assim: e Jesus, passando no meio deles, retirou-se. A Bíblia não traz maiores detalhes, mas é no mínimo uma passagem bíblica assim, muito interessante. Imagine você, uma multidão furiosa levando Jesus para jogar do alto do monte. Daqui a pouco, imagine, tem alguns lá na frente, a maioria aqui atrás, gritando: joga ele, joga, e daqui a pouco Jesus está passando assim no meio deles. Não é isso? Joga quem? Jesus, cadê Jesus? Ele já tem em casa. Não é isso? Amém? Outra passagem bíblica de João diz que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. E diz que quando eles pegarem pedras para apedrejar Jesus, a Bíblia vai dizer assim: e Jesus ocultou-se deles e saiu dali. Aí surge aquela pergunta: pastor, será que Jesus tinha poder de desaparecer ou de ficar invisível? Bom, aí você lê um texto como esse, não sei se Jesus tinha poder de ficar invisível, né? Tipo os filmes que a gente assiste por aí, né? Mas é muito claro que naqueles 2 momentos, que no dia da adversidade, onde queriam jogar Jesus num despenhadeiro, no outro que queriam apedrejar Jesus, Deus o colocou escondido, oculto em um pavilhão. É algo espiritual, é algo que eu não sei explicar para você como é que Deus faz, como é que Deus realiza isso, mas simplesmente o inimigo não consegue nos ver. Amém? E é esse texto, esse propósito que Deus colocou no meu coração. Meu irmão, não é toda briga que a gente tem que entrar, não é toda guerra que a gente tem que travar, até porque a gente tem que ficar preparado para aquelas que, tem algumas que são inevitáveis. Se eu ficar entrando em toda a briga, na hora que eu tiver que entrar naquelas que realmente eu tenho que enfrentar, eu já estou cansado, porque eu fico caçando briga com os outros. Não é verdade? Então aquelas que Deus puder me livrar, Senhor, me livra. Deus, que o inimigo nem me veja, e mais, e que eu nem veja ele também. Eu quero contemplar a formosura do Senhor, eu quero aprender no teu tempo, eu não quero ficar vendo o inimigo não, amém? Que o Senhor me esconda, que ele não me veja, que o Senhor faça como fez lá com o exército do Eliseu, como fez lá com os moradores de Sodoma, que eles fiquem cegos, que eles não consigam me encontrar. Aquilo que eu falava, alguém está procurando ali para fazer um mal, e eu passo do lado da pessoa, a pessoa não me vê. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele tem essa obra para mim. Agora, eu preciso primeiro entender,
E como Jesus nos ensinou, eu preciso orar a respeito disso. E é esse convite que eu quero fazer, da gente orar em cima dessa palavra, orar em cima desse entendimento. Meu Deus, que o maligno sequer consiga ver a minha casa, sequer consiga ver os meus familiares, que o maligno sequer consiga ver o meu cônjuge, que o maligno sequer consiga ver os meus filhos, os meus bens, nada que simplesmente esteja oculto diante dos olhos deles. Amém, igreja? E nós vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.